Estamos vendo que hoje a conexão apresenta graves problemas, não é? Toda hora agora caindo o sinal. Aqui não há chuva na minha região, isso deve estar acontecendo em alguma parte aí do trajeto. Bom, prosseguindo então, voltando um pouco às nossas considerações, o que faz o artigo 33 é indicar os locais protocolares, locais matrizes para os assentamentos do registro civil. Existem documentos no registro civil que são documentos chamados protocolares ou livrescos, que fazem parte de livros. Assim, são esses registros a que nós estamos fazendo referência, de nascimento, de casamento, de óbito, etc. E também existem documentos não protocolares, que alguns falam ser documentos extraprotocolares, é uma designação também possível, ou extratabulares, que são, no caso do registro civil, as certidões. Certidões do registro civil consistem em documentos documentos registrais de caráter não protocolar. São expedidos, portanto, para atendimento dos usuários. De modo que nós temos, o de que trata o artigo 33 é dos documentos protocolares. E nós vimos lá nos artigos 16 e seguintes os documentos não protocolares, que são, no caso do registro civil, as certidões. No caso das notas, são as certidões, os traslados, a pública forma, etc. Bom, há até mesmo, no caso das notas, há até mesmo a ata notarial não protocolar. Existem atas notariais que são elaboradas fora de assentos, ou seja, de lugares de protocolo. Portanto, corresponde a uma expedição de um documento que se entrega. Essa é a grande diferença que há entre o documento protocolar e o não protocolar. É que o não protocolar é sujeito à tradição. O original permanece em poder, é entregue pelo notário, no caso da ata notarial, ao cliente. Coisa que não ocorre, por exemplo, com os documentos protocolares. E as certidões, igualmente, elas são objetos de tradição. Elas são elaboradas pelo registrador, no caso do registro civil, elaborada pelo registrador civil, e há a tradição real desse documento, a tradição efetiva. Ele entrega o documento, esse documento não fica assentado no cartório. No máximo que pode haver, alguns cartórios elaboram e fazem cópia do documento para maior garantia, para verificar como que isso se processa no cartório. Bom, eu queria aqui, para prosseguir um tantinho na nossa exposição, observar que a circunstância de nós termos essa tradição dos livros no registro civil, por exemplo, já vimos que isso já vinha do regulamento de 1939, com essas duas inclusões que eu mencionei, né, do registro de casamento religioso para efeitos civis e do registro de natimortos. Fazer uma observação interessante sobre a própria, eu diria isso, espontaneidade do sistema publicitário ou do evento publicitário que ocorre com o registro civil. Não é sem uma razão que nós devamos considerar de perto que a Lei de Registros Públicos, ao alistar no parágrafo 1º da Lei 6.015, não é? O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6.015, os vários cartórios, começa por indicar o registro civil das pessoas naturais. Isso não é por um critério de ordem alfabética. Basta ver os outros casos para ver que o registro civil ocuparia o terceiro lugar na indicação da lista ali que consta do registro. Mas por que razão terceiro? Vamos ver aqui, para ser mais claro nessa exposição. O registro civil de pessoas jurídicas, o J do jurídica preferiria na ordem os naturais, e mesmo Bom, aqui acho que melhor dizer que ocuparia o segundo lugar.
e não o terceiro. Mas, em todo caso, o que nós temos que considerar aqui é que o legislador preferiu beneficiar nessa lista a inscrição que diz respeito à pessoa e não a que diz respeito a coisas. É por isso que o registro de imóveis, tendo embora uma certa primazia no plano econômico, foi preterido no tratamento da legislação, que assim atendeu ao fato de que era melhor cuidar antes das pessoas e depois das coisas, o que andou muito bem, dada a maior dignidade das pessoas em relação às coisas. Mas, por outro lado, não nos esqueçamos que também a pessoa natural prefere a pessoa jurídica. Daí a razão pela qual é interessante que se trate primeiro da pessoa natural e depois, na sequência, das pessoas jurídicas. Bom, assim põe-se à vista a eminência, a excelência social e política do registro civil das pessoas naturais. E isso é muito importante, porque eu tenho insistido muito nesse ponto. Pode gerar uma espécie de complexo de redução de trabalho, de importância no trabalho, complexo de menor relevância, pelo fato de que o registro civil das pessoas naturais padece manifestamente de um influxo, a meu ver, indiscreto, digo isso com todo respeito, mas indiscreto, sobre a sustentabilidade econômica. E por isso, por assim dizer, para usar uma expressão talvez menos adequada, mais popular, o registro civil das pessoas naturais termina por ser uma espécie de primo pobre dos registros, primo pobre dos cartórios. Então, tem-se aqui a tentação de considerá-lo menos relevante, menos importante no quadro das demais entidades extrajudiciais, o que não corresponde à verdade. Ele pode não ter, e provavelmente não tem mesmo, o mesmo relevo econômico, o mesmo vulto econômico do registro de imóveis, por exemplo, ou se quisermos ir além dos registros, das notas, mas tem uma relevância social manifesta. Ora, aqui vamos apenas aproveitar o fato de que o artigo 33 não exige maior esforço compreensivo para enveredarmos um tanto aqui ao final da nossa exposição por aquilo que e isso vamos fazer de maneira muito breve, que é a história do registro civil brasileiro. É interessante que nós consideramos que o registro civil no Brasil é uma espécie de secularização registral. Ele realmente importa nisso, ou seja, ele perde o caráter religioso para ser, como veremos ao largo ainda do Segundo Império, uma instituição de caráter secular. Porque antes de sua instituição no território brasileiro, o que vigorava entre nós a respeito da registração, da inscrição pessoal, ou seja, da inscrição das pessoas naturais, por força, diga-se aqui de caminho, de uma previsão das ordenações filipinas que vigoravam no Brasil, era a adoção da disciplina constante do Concílio de Trento, concílio que se estendeu de 1545 a 1563. E depois do Concílio de Trento, então já estamos no início do século XVIII, o registro civil, ou seja, a matéria do registro civil, foi tratada pelas chamadas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que foram promulgadas em 1707, depois de uma iniciativa diligente e muito de aplaudir de um jesuíta português, que foi o primeiro arcebispo da cidade de São Salvador da Bahia, foi Dom Sebastião Monteiro Davide. De resto, está publicado no Brasil o texto dessas Constituições Primeiras do Arcebispado, com comentários, um tema muito interessante, até mesmo para que nós cuidemos de assuntos paralelos. Por exemplo, o tema da gratuidade, eu já tive a ocasião de mencionar em uma de nossas exposições anteriores, já está de algum modo indicado nessas constituições. Pois bem,
Mas até então, portanto, nós estamos cuidando de um certo relacionamento religioso, que não era de estranhar ao tempo do Império, se nós nos considerarmos a circunstância de que a Constituição Imperial, a nossa primeira Constituição Imperial, de 1824, deixou estabelecido num de seus primeiros dispositivos que o Brasil era um Estado religioso. Ou seja, o Estado brasileiro tinha uma religião, professava uma religião. É o que contemporaneamente se tem chamado de Estado confessional. Era um Estado religioso. E por ser um Estado religioso, era razoável, era perfeitamente conformado com essa circunstância o fato de que as instituições publicitárias relativas à pessoa, portanto, o que hoje nós chamamos de registro civil das pessoas naturais, fosse algo referível à situação religiosa também, o que quer dizer a atuação da igreja. Isso não ocorre só no registro civil das pessoas naturais. Se nós pensarmos no registro de imóveis, vamos ver lá a figura do chamado registro paroquial, o registro paroquiano, o registro do vigário, que foi um registro importante para os primeiros passos do registro geral dos imóveis no Brasil. Bom, como quer que seja, quando chega em setembro de 1850, portanto, exatamente na metade do século XIX, surge uma lei, a Lei Brasileira 586, que autorizava o governo a regulamentar o registro civil das pessoas naturais. Então, eu vou ler aqui, eu tenho o texto do parágrafo 3º do artigo 17 dessa Lei 586 de 1850. Fica o governo autorizado, parágrafo 3º, para despender o que necessário for, a fim de levar a efeito no menor prazo possível o Censo Geral do Império. O que era o Censo Geral do Império? Era verificar quantas pessoas havia no Império Brasileiro, com especificação do que respeita a cada uma das províncias, e outro sim, para estabelecer registros regulares dos nascimentos e óbitos anuais. Tá vendo? Então o governo estava autorizado a regulamentar isso. Bom, cerca de pouco menos de um ano depois, em junho de 1851, expede-se então um decreto. O decreto tomou o número 798, que dispunha que em cada distrito de juiz de paz, em que houvesse um juiz de paz, haveria um livro destinado ao registro de nascimentos e outro ao registro de óbitos, exatamente aquilo que estava previsto na parte final do parágrafo 3º do artigo 17 dessa Lei 586. E isso se atribuía, essa lavratura dos livros de registro de nascimento e registro de óbitos, se atribuía aos escrivães do juiz de paz de cada distrito, determinando que a partir de 1º de janeiro de 1852 começasse a sua observância. Bom, note-se que, então, esses registros seculares já não estavam ligados à igreja, já não se confundiam com os registros de batismo, por exemplo. Esses registros seculares destinavam-se apenas aos nascimentos e óbitos. E por quê? Porque não estavam, se nós formos ver esse decreto 798 de 1851, não suprimia os registros eclesiásticos, que eram realizados então pelos párocos. Registros que continuavam a fazer prova dos batismos e dos casamentos. Portanto, não havia necessidade, neste quadro, de um registro civil dos casamentos, porque os casamentos só eram reconhecidos quando realizados na via eclesiástica. Lembremos mais uma vez que a Constituição de 1924 indicava a profissão de um credo pelo Estado. Nós estamos aqui diante de um Estado religioso ou Estado confessional. Mas esse decreto 798 pode-se dizer que não entrou em vigor, porque ele tinha que ser observado a partir de 1º de janeiro de 1852. Calha que no dia 29 de janeiro, portanto, pouco depois da vigência determinada, da observância determinada para esses registros, editou-se um decreto sem número. E esse decreto, que é do dia 29 de janeiro de 1852, como eu disse, suspendeu a aplicação do decreto 798. Então foi preciso esperar 9 anos mais
para que surgisse uma lei, a Lei 1144, de 11 de setembro de 1861, que foi uma lei que previu a existência do matrimônio de acatólicos, ou seja, a celebração de casamento laico, ou casamento leigo, já não mais limitada a situação do matrimônio aos casamentos religiosos. Mas apesar disto, foi somente em 1888, notem, 27 anos depois, que se expediu um decreto 9.886, assinado pelo famoso barão de Cotegipe, né, João Maurício Vanderlei, que era o presidente do Conselho de Ministros do Segundo Império, transferindo, então, plenamente para a esfera secular o registro dos nascimentos, óbitos e casamentos. Então, notem que, em rigor, o registro só vai efetivamente consumar-se, o registro civil das pessoas naturais, só efetivamente consumar-se no Brasil em 1888. Lembremos que esse decreto foi expedido durante a terceira regência imperial, que foi exercida pela Princesa Isabel. Princesa Isabel, que deve ser contada entre as mais predicadas das mulheres que o Brasil já teve. Pois muito bem, a história do Brasil tem um motivo de honra com a existência da Princesa Isabel. Mas o fato é que, em todo caso, apesar desse decreto de 1888 ter consumado juridicamente a estrutura, a articulação do registro civil no Brasil, permitindo, portanto, uma secularização da publicidade quanto aos nascimentos, aos óbitos e casamentos, que é o que essencialmente está nesse artigo 33 da Lei 6.015, que nós estamos cuidando, o pleno funcionamento do novo registro civil, desse registro civil secularizado, dependia de uma outra norma, que fixasse o seu termo inicial. E isso vai surgir somente em setembro de 1888, designando-se o dia inicial do ano seguinte, de 1879, 1º de janeiro de 1879, para a execução do regulamento do registro civil dos nascimentos, dos casamentos e dos óbitos. Então vejam que coisa interessante, nós estamos às vésperas da proclamação da República, mas foi apenas em 1º de janeiro de 1889, e ainda fruto da monarquia nacional, que já estava em seus estertores, como sabem, duraria até novembro de 1889, que o nosso registro civil das pessoas naturais pode dizer-se instalado. E instalado já para cuidar exatamente dos assuntos que são objeto destes livros mencionados no artigo 33, nascimento, casamento e os óbitos. Porque os desdobramentos, o casamento religioso para efeitos civis e natimortos, são desdobramentos que se encontram dentro da linha, respectivamente, de casamento e óbitos em sentido geral. Bom, aqui nós temos, pois, uma passeio, enfim, por esse artigo 33, e uma vinculação que me pareceu muito interessante com a própria história do registro civil. Ou seja, recolhemos, tanto tempo depois, os mesmos indicativos que se encontram na nossa história. E isso põe à mostra que essa instituição tem algo de universal. E, de fato, se vamos ao direito estrangeiro, vamos ver exatamente essas mesmas referências. Haverá outras coisas que se levam ao registro civil. Emancipações, interdições, não há dúvida. Não se trata de dizer que está limitado a esses atos de importância para o status pessoal. Mas no substancial, no fundamental, são os nascimentos, os casamentos e os óbitos, aquilo que mais interessa para o registro civil. Tanto que se pode dizer que o nascimento está para o registro civil como a matrícula de um imóvel está para o registro de imóveis. Esse é o centro da atividade. E o resto vai se comportando como complemento de fatos relevantes na vida pessoal, na vida individual, na vida de cada um de nós, nesse convívio comunitário. E isto
volto aqui a referir, frutifica da nossa própria história, como vimos. Já ao final, pois, do nosso felicíssimo Império Brasileiro, já nos seus estertores, como eu acabo de dizer, estava instalado o registro civil das pessoas naturais, basicamente, substancialmente, da mesma sorte como ele hoje se apresenta, quanto aos atos que deva praticar, os atos registrados, não os atos burocráticos, não os atos mercantis que foram sendo acrescentados e que representam, de algum modo, uma desconstrução do registro civil. Eu quero, mais uma vez, aqui agradecer a todos os que participaram desse nosso encontro. Vejo aqui a professora Cátia Jonas Dias, a Carolina Alice, de Goiás, e outros nomes que vi percorrendo a tela, alguns até com generosa apreciação acerca do meu pequeno empenho aqui nessas aulas. Quero agradecer ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente da ARPEN de Goiás, e a minha querida amiga Evelyn Tonioli Valente, pela oportunidade que me concedem, e agradecer a todos que aqui se encontram. Eu vou pedir licença também para dizer, para aqueles que têm interesse pelo registro civil das pessoas naturais, que na próxima sexta-feira, às 19 horas, Isabela, muito boa tarde. Isabela está contente porque torce para o Cruzeiro e ontem o Atlético Mineiro foi superado por um time aqui de São Paulo, cujo nome eu não referirei. Queria lembrar que na próxima sexta-feira, às 19 horas, nas páginas eletrônicas da ANOREG do Paraná, cuja presidente é a doutora Mônica Dalla Vecchia, haverá mais uma apresentação do Pinga Fogo. E o Pinga Fogo, desta sexta-feira, estará presente também a doutora Mônica, presente também a doutora Isabela e outras importantes cultoras do direito notarial registral e práticas também do direito notarial registral. Nesta sexta-feira nós vamos tratar, o título é realmente provocativo, né? A penúria do registro civil das pessoas naturais no Brasil. Então vamos tratar do tema da sustentação econômica, dos excessos, talvez, exagerações indiscretas no terreno da improbidade, da gratuidade, enfim, penso que haverá muita coisa ali a discutir e a ouvir desse pessoal que está, por assim dizer, sofrendo também pessoalmente com essa penúria que aflige o registro civil das pessoas naturais no Brasil e que merecia realmente um melhor tratamento, mais digno de tratamento por parte de todos os nossos juristas. Muito bem, agradeço a todos, convido-os, portanto, a participar da nossa sessão do Pinga Fogo, lá em uma das páginas da ANOREG do Paraná, no Facebook, no YouTube, e talvez no Instagram também, às 19 horas da próxima sexta-feira. Peço desculpas, isso não foi culpa minha, mas pela queda do sinal, 2 vezes aqui houve necessidade de reconectar nosso serviço aqui da internet. E nos vemos aqui, pelo menos, nessa nossa página prestigiosa da ARPEN de Goiás, daqui a 15 dias, para continuar caminhando pela Lei 6.015. Que Deus nos preserve e a todos os nossos amigos. Muito obrigado.